Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e hoje a nossa conversa é com o vereador Almir Vieira, ele que é presidente da Câmara Municipal e também presidente do PP em Blumenau. Vereador, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Obrigado a você, é sempre importante estarmos aí nos meios de comunicação, conversando, dando também mostrando um pouco do nosso trabalho para a nossa sociedade. A entrevista foi gravada na quarta-feira, dia 10 de abril, e nós vamos dividi-la em dois pontos. Primeiro vamos falar sobre política, afinal fecharam as janelas partidárias, teve também o fim dos prazos de filiações e de desincompatibilizações, e depois vamos falar sobre o balanço do mandato dele. Vereador, o PP, como é que ele vai para essa campanha? No fechamento dessa corrida, foram 2 semanas muito tensas, muito nervosas, todo mundo, um dando canelada no outro, buscando a melhor nominata. Como é que o PP sai desse período? Muito grande, muito revigorado. O PP vem com um time muito preparado, uma escolha que, graças a Deus, de pessoas que têm conhecimento político, e sabem e já tiveram um termômetro na legenda, né? Vem junto conosco também toda aquela ideia que o progressista tem, né? De defesa da sociedade, defesa do município, né? Pautado sempre nas questões principais que a nossa comunidade sempre vem pedindo. E o pessoal que entrou lá, os pré-candidatos do progressista, que vieram conosco, são pessoas que têm uma linha voltada para a direita, mas não tem um extremismo, né? Tem uma condição dosada quando se trata de direita e esquerda, porque o nosso fundamento básico, né, isso foi deixado bem claro, é trabalhar com a vontade e com a necessidade da nossa sociedade. Quais são os principais nomes dessa nominata agora? Claro, tem o seu candidato à eleição, mas fala um pouquinho os principais nomes, e aí eu também vou citar que o PP também perdeu 2 suplentes importantes, mas também se recompôs, que foi o Elson Schutz e o Vitor Item. Então fala um pouquinho desses novos nomes aí que o senhor pode nos citar. Então, nós temos o delegado Marchetti, né, que veio conosco também, temos o secretário Marcelo Lanzarin, temos também o ex-vereador Beltrame, né? Temos o Ronaldo Regi, uma liderança lá da região da Velha. Foi suplente pelo Cidadania. Aí temos a Velha Guarda, né, que é considerada um patrimônio, mas assim, ainda não está bem definido a condição, mas é o próprio Braz Roncalho, né? Temos aí um conselho por trás de vários nomes, mulheres que também vão estar disputando, o Selma, a engenheira Gláucia, nós temos a Alexandra, que é lá do Grande Garcia, né? Temos também a Rose, que é uma líder comunitária na região das Itopavas. Enfim, eu tenho vários nomes aqui que a gente tem contato, conhecimento, conversando, e passaram por uma triagem, não uma triagem de escola ou coisa parecida, mas uma triagem básica de conhecimento para poder estar desenvolvendo esse trabalho conosco na eleição. São nomes que já estão se preparando há muito tempo e com a vontade de beliscar uma cadeira. A gente sabe que não tem mais coligação na proporcional, mas normalmente, os partidos se organizam embaixo de guarda-chuvas da majoritária. A gente está vendo um desenho aí de 3 a 4 pré-candidaturas da majoritária. Leia-se, Odair Tramontim no Novo, talvez a Maria Regina pelo PSDB, o Egídio Ferrari pelo PL e provavelmente a deputada Ana Paula pelo PT. Com quem o PP vai nesse movimento? O PP vai com o PP. O PP não tem nome ainda para prefeito. O progressista está trabalhando, está analisando. Nós temos bons quadros até para colocar na condição da majoritária. Porém, nós vamos fazer o que for melhor para a nossa cidade. Nós vamos sentar, obviamente, com cada um dos pré-candidatos que já se colocaram à disposição para ver a possibilidade de fazer uma composição de chapa ou até mesmo colocar o nome à disposição em defesa da cidade. Obviamente que nós vamos fazer o que for melhor para a cidade. Não tem, volto a dizer, o PP também não tem nenhum nome, que é uma estrela que vai ser levado para cima. Todos que estão na nossa legenda podem ser possíveis pré-candidatos a prefeito, como também podem ser possíveis pré-candidatos a vice-prefeito. Bom, pegando esse gancho, logo que se deu esse encaminhamento para a pré-candidatura do deputado Egídio Ferrari pelo PL, se falou muito no Marcelo Lanzarin como candidato a vice, era um nome que estava muito ali, ele ainda não estava no PP oficialmente. Ele é um nome
cotado para o partido oferecer para uma majoritária. A gente sabe que o senhor também, em algum momento, já chegou a sinalizar o seu nome, mas a gente percebe que o senhor está muito mais focado no projeto de reeleição. O vereador, ex-secretário Marcelo Lanzarini, pode ser o nome do PP para colocar numa majoritária? Como eu falei, todos os que compõem hoje a nossa chapa, e até aqueles que não compõem a nossa chapa, são postulantes a ser na majoritária, tanto para prefeito como para vice. Nós não vamos fazer uma decisão monocrática. O PP não decide numa mesa com uma única pessoa, o PP vai decidir isso com o grupo, né? Obviamente que vamos escutar o que a ideia do partido que a gente vai compor tem, e a expectativa que ele tem para aquele pré-candidato, no caso, a vice-prefeito. Nós precisamos entender a leitura da cidade. Quem conseguir ter, dentro de uma dinâmica, a condição de suprir a ideia mínima, a gente vai colocar para ser o candidato. Vamos lá, ainda nessa questão da política, quero lhe fazer duas perguntas. A primeira, a gente percebe uma aproximação no cenário nacional do PL, do governador Jorginho Melo, com o PP, do senador Esperidião Amin, muitas conversas, e o nome hoje é o Egídio Ferrari aqui em Blumenau. O que o senhor tem de informação dessa aproximação e como isso pode repercutir em Blumenau? Então, as conversas lá, inclusive eu participei de uma, na estadual. A conversa está sendo bem planejada, até porque o PP hoje ainda possui 57 prefeituras em Santa Catarina, né? Obviamente que o governador está pavimentando já a sua reeleição e para isso ele precisa trabalhar juntamente com os partidos parceiros, como é o caso do PMDB, como é o caso do PP. E para tudo isso acontecer, tem, né, e não é de quanto para ninguém, tem a hora de sentar para conversar e ver os seus interesses. Onde o PP pode participar, onde o PP não participa, né, onde o próprio PL participa e onde também não vai participar. O desejo do nosso senador e da executiva estadual é que em Blumenau o vice seja do progressista. Não tem um nome definido. Obviamente que o meu nome foi para a mesa de conversa, por ser e por estar como presidente do partido, mas isso também independe de qualquer situação, né? Isso é uma questão de conversa. Porém, o PP ele vai compor algumas cidades de Santa Catarina a chapa com o PL, ou na cabeça ou de vice. E sucessivamente também o PL ou vai estar na cabeça ou vai estar de vice com o PP. O que é importante é essa composição para o futuro também do governo do estado. Uma das grandes incógnitas desse processo eleitoral é se a vice-prefeita Maria Regina vai confirmar a candidatura pelo PSDB. A gente está vendo um movimento, nesse momento, de colocar o time na rua, de sinalizar como candidatura. E lembrando, na eleição de 2 anos atrás, o PP esteve junto com o PSDB, o senador Esperidião Amin, com o ex-senador Dalírio Bebre, que é a grande liderança tucana aqui em Blumenau. E se eles realmente se consolidarem, eles vão precisar de apoio de outras siglas para combater até o próprio projeto do PL e do Partido Novo. Tem alguma conversa nesse sentido? Tem conversa, nós já tivemos conversa, inclusive o senador me perguntou, ele pessoalmente, como é que estava a minha conversa com o PSDB em Blumenau, e eu fiz aquela mesma fala que nós falamos no início. O PP não fechou hoje com nenhum partido político para majoritária. Nós estamos analisando, primeiro cuidamos do nosso dever de casa, que era montar a nossa chapa de vereadores, deixar pronta, e agora sim nós vamos começar a trabalhar o campo da executiva. E para isso acontecer, nós precisamos escutar todas as partes e entender também, dentro do próprio progressista, a possibilidade de ter um nome a prefeito ou não. Por isso, nós não temos, volto a dizer, fechado com ninguém até o presente momento, e isso vai acontecer agora nessa próxima etapa do processo. Pode ser PSDB? Pode. Pode ser PL? Pode. Pode ser Novo? Pode. Pode ser PT? Não pode. Achei que você estava indo muito embalado aí. Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre o balanço do senhor como presidente da Câmara. Esse é um ano confuso por conta das eleições. Eu sempre digo que isso um dia tem que pensar em melhorar essa legislação, porque acaba atrapalhando. A Câmara dos Deputados ficou 2 semanas de um recesso branco por causa desses prazos, então tem que se organizar isso, mas não é o caso. Então é um ano confuso por conta das eleições. O que o senhor ainda quer fazer, o que o senhor acha que pode fazer nesse ano ainda? Então, sabe, Alexandre,
Isso é uma questão bem complexa quando você fala que é um ano confuso, realmente é um ano confuso, mas é confuso a partir do momento que nós deixamos os parlamentares se preocuparem somente com a sua reeleição. Isso eu venho conversando dentro da Câmara com os vereadores, que eu tenho uma visão que pode ser que em um determinado momento ela seja discutida de uma forma, que isso é utópico, mas eu fui eleito para até 31 de dezembro de 2024. Eu não posso parar o meu trabalho parlamentar para me preocupar com a minha reeleição. A minha reeleição tem que ser uma consequência do meu trabalho. Agora, eu não posso parar as atividades da Câmara, eu não posso parar as atividades da cidade em prol da minha candidatura. Eu venho conversando muito isso com os nossos vereadores, no sentido de que nós não podemos aí deixar de fazer sessão ou vamos pegar um recesso, como acontece em vários lugares. A cidade não para, a cidade ela vive 24 horas a cada momento. Estamos passando por uma situação difícil, onde é exigido da Câmara de Vereadores posicionamentos, desde o momento que tem que ser visto questões da própria Minha Casa Minha Vida, que foi um comentário muito grande que aconteceu essa semana, como questões da saúde, que está tendo um grande avanço da dengue na cidade de Blumenau, não só na cidade. Então são posições que a Câmara tem que estar presente. Assim como aconteceu há um ano e pouco atrás, quando nós nos reunimos para tentar ajudar naquele crime que aconteceu aqui na creche, que está marcado nas nossas vidas. Então a Câmara está sendo protagonista de vários cenários. E não vai ser diferente agora. Nós não vamos parar, nós não vamos deixar de fazer o nosso trabalho, independente do que vai acontecer durante a eleição. Os vereadores vão trabalhar e os nossos planejamentos são voltados para a nossa sociedade. Tem muita coisa para ser vista ainda, tem muito trabalho que vai ser feito, tem muitas obras que devem ser entregues, fiscalizadas, então nós vamos estar aí constantemente trabalhando nessa situação. As sessões itinerantes, o senhor considera que seu grande legado como presidente da Câmara, e de que forma é possível tornar isso numa política do Legislativo que não mude a cada presidente? Olha só, nós temos um termômetro na Câmara, como vocês muito bem sabem e também acompanham isso, nós temos pessoas que são relacionadas direto com a mídia, direto com a imprensa, direto com todos os meios de comunicação, e lá se tem sempre um levantamento do que se fala mais na cidade. Antes de nós iniciarmos a itinerante, se falava da ausência dos vereadores. Só aparece a cada 4 anos, aqueles velhos ditados, começou a política, está aparecendo. E a ideia inicial minha foi fazer com que isso não acontecesse mais na cidade. E por incrível que pareça, Alexandre, nós tivemos sucesso nisso, porque nós conseguimos ir em todos os bairros da cidade de Blumenau, nós conseguimos sentar com os moradores, trocar ideia. As pessoas viram que a gente não sabia quem eram os vereadores da cidade de Blumenau, porque não está no seu dia a dia acompanhar isso. E nós conseguimos tirar isso. Hoje a Câmara de Vereadores ela tem uma outra roupagem. Hoje já consegue se enxergar a necessidade de ter um parlamentar. Tu vê que eu cheguei ao cúmulo de escutar isso, inclusive de pessoas ligadas ao meio de comunicação, que não existe a necessidade de ter um vereador numa cidade. Hoje já não se fala mais isso. Então o primeiro ponto da própria Câmara Itinerante é isso. Mostrar para a cidade a necessidade do trabalho e explicar o porquê do vereador. Isso, então, já é, para mim, dado como um ganho enorme poder fazer isso. E a outra condição também é que quando se está dentro da região da pessoa, você sente ali o que é necessário, a necessidade. Nós não conseguimos, muitas vezes, rodar toda a cidade e saber a cada momento o que está acontecendo. E com essas sessões, as pessoas trazem as demandas. Então, o presidente que vier assumir, os vereadores que vierem assumir, não fazerem as sessões itinerantes, na minha opinião, vão estar dando um tiro no pé. Então, eu acho que ela deve permanecer aí para sempre, por conta desse resultado que teve com a comunidade. 2 perguntas para encerrar. O senhor é um defensor e um transigente. O senhor, quando foi eleito para presidente da Câmara, disse que não, que eu sou, né, é defender a imagem dos vereadores, defender a Câmara, que o senhor tem feito bastante. Eu queria uma opinião sua, porque a gente percebe alguns projetos que acabam sendo inócuos, jogam para a torcida, e alguns até inconstitucionais. Aí até quero fazer um parênteses. O senhor se formou recentemente no curso de Direito, até a gente tinha uma entrevista marcada para logo depois da formatura, então já aproveito para lhe parabenizar agora, né, seguindo essa carreira. Como é que o senhor vê essa questão dos projetos inconstitucionais? Mas é a vontade do vereador, mas, poxa, isso não é a legislação. E se isso não acaba atrapalhando um pouco na imagem
e justamente o que o senhor tenta defender tanto dos vereadores. Eu vou falar uma coisa para você. Essa imagem que nós temos que combater. Vereador não faz nada por sua vontade. Ele é provocado ou ele vê a necessidade. E aí existe uma questão, Alexandre, que no direito, e eu fiz direito para poder entender de leis. Minha opinião, e eu não quero que isso seja uma coisa... Um vereador tem que entender de leis. Ele tem que saber formular e tem que entender de leis. Assim como quando eu entrei saí das Forças Armadas e entrei no poder público, a primeira coisa que eu fui fazer uma pós em administração pública para poder entender o que eu estou fazendo. Não posso sentar lá simplesmente porque eu sou de uma patota ou porque eu defendo uma bandeira. Eu tenho que sentar lá para saber discutir de educação a transporte, de saúde a economia. Eu tenho que saber o que está acontecendo lá. Então, vereador nenhum, pode ter certeza disso, faz por vontade própria. E dentro do direito, existe uma questão que é extremamente importante deixar bem claro. Pode, num determinado momento, o parecer na nossa casa legislativa ser inconstitucional, mas na cidade vizinha ter outro entendimento. Então não cabe, em última instância, o julgamento dentro da própria casa. Cabe sim a uma instância superior. Obviamente que existem as orientações. Olha, dessa forma aqui, para nós, por isso que se chama parecer, não é definitivo, para nós é inconstitucional. Agora, talvez a entidade que vai ser beneficiada, para ela não é inconstitucional. E depois, se for cair num julgamento, se for para um juiz ou para alguém de um escalão superior decidir, ele vai ter o entendimento dele. Já aconteceu projetos que entraram com a DI para tirar fora, que estava inconstitucional, o Ministério Público e o próprio juiz determinar que era constitucional. Então, quer dizer, tem toda uma questão de leitura e interpretação, que ela não pode ser monocrática. Ela tem que sim passar na leitura. E aí me entristece muito, eu vou dizer para você, me entristece muito quando um parlamentar vai para uma tribuna e diz: eu não vou votar porque é inconstitucional. Qual é o teor da inconstitucionalidade para ele naquele momento? Já passaram projetos que Blumenau não teve sucesso, mas que Joinville foi aprovado e que está acontecendo várias situações lá. Então, a inconstitucionalidade está na cabeça daquele que vai julgar naquele momento. Mas a partir do próximo momento já pode não ser mais inconstitucional. Eu mandei um projeto meu das carnes temperadas em Blumenau, sim, tá? Que se tornou do noite para o dia constitucional e de um momento para o outro agora se tornou inconstitucional. Porque entenderam lá que tem uma palavra, eu vou ter que tirar essa palavra por entendimento, ela se torna inconstitucional, ok? Mas é só uma palavra. Mas a essência do projeto no final vai ser a mesma: vender carne temperada. Vamos para a última pergunta. A nova sede da Câmara, que parece estar encantada, o que avançou na sua gestão? Deixamos o projeto pronto e lançamos... O projeto executivo está pronto? O projeto executivo está pronto e lançamos para fazer a licitação. O que aconteceu... A licitação da obra. Da obra. O que aconteceu nesses períodos? Eu não sou engenheiro, obviamente, mas eu sou metido. Eu quis me inteirar do que foi programado, e aqui não colocando defeito ou coisa parecida, em gestão anterior, que também fez o seu trabalho. Mas eu tenho uma coisa que me incomoda muito na Câmara de Vereadores de Blumenau. É eu escutar um vereador dizer que é a casa do povo. Agora, se o povo precisar ir lá, não tem lugar para estacionar. Então, para mim, não é casa do povo. E esse mesmo erro estava acontecendo na nova sede. Não. Eu não tenho coragem de ir para uma tribuna dizer que isso aqui é casa do povo, se eu não posso atender o povo aqui. Se eu não posso dar um estacionamento para alguém vir aqui conversar conosco. Então, alguns detalhes eu tive que fazer algumas modificações, e aí essa prerrogativa é minha, enquanto presidente, e enquanto entender que pensar com a cabeça do blumenauense e pensar depois com a cabeça de parlamentar. E quando eu pensei com a cabeça de parlamentar, a única coisa que eu fiz é fazer 25 lugares para vereadores. Porque é uma sede que não vai ser destruída amanhã. Ela vai perpetuar junto com a cidade. Então eu não preciso programar para que, sei lá quanto tempo, mudar toda a estrutura para aumentar o gabinete. Não, vamos estar prontos.
E se não tiver utilidade no primeiro momento, faça como eu fiz. Dê oportunidade para se colocar um cine para atender nosso pessoal com mais tranquilidade. Dê oportunidade de trazer a polícia científica para poder também fazer carteira de identidade, fazer outros trabalhos. Abram os espaços para a sociedade poderem ocupar. E é dessa forma que tem que ser feito. A Câmara, ela é um braço do Executivo nesse determinado momento, mas ela, acima de tudo, é a primeira casa que deve servir a nossa sociedade. E eu trabalho com esse ritmo e foi em cima disso que a gente fez algumas alterações. Mas agora vai para a licitação. Vereador Almir Vieira, presidente da Câmara Municipal, presidente do PP de Blumenau, obrigado pela entrevista. Obrigado a você, obrigado a todos que nos acompanham e dizer que eu vou deixar de ser presidente do PP, porque daí eu preciso cuidar, na condição partidária, cuidar da minha eleição. E o nosso presidente vai assumir aí, vai ser o Prim. Gostaria até que, no momento oportuno, te chamasse para conversar. Bom, fica aqui a dica. E o Informe Blumenau Entrevista entra numa nova fase, depois desse primeiro período aí, de ebulição da política, aí, com a janela partidária, com o fim da desincompatibilização, com o fim das filiações, do prazo das filiações partidárias, que é abrir espaço para todos os representantes dos partidos políticos virem aqui e falarem de como está a sua estrutura, de como estão seus projetos, para que você, eleitor, você tenha o discernimento e o conhecimento para fazer as melhores escolhas em outubro. Um grande abraço, até a próxima.